Paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Nós saudamos a todos com a paz de Cristo, aos irmãos que estão aqui na igreja, aos que estão nos assistindo pelo YouTube. Também nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Gostaria que você, mesmo sentado, fechasse os seus olhos para nós orarmos ao Senhor. Você na sua residência, onde você estiver assistindo ao culto nessa noite. Nós damos as boas-vindas à Adriana, que está nos visitando pela primeira vez. Ela é bem-vinda aqui no nosso meio. Nós vamos estudar a lição de número 9. Nós estamos estudando a carta de 2 Coríntios, de Paulo escrevendo para a igreja de Corinto. Uma carta tão importante, com essa segunda carta, onde ele faz a defesa do seu apostolado. Então nós estamos aqui na lição de número 9, nós vamos dar continuidade, estudando o capítulo 2 de 2 Coríntios, mas antes nós vamos orar. Nós queremos orar pelos irmãos que estão enfermos. Temos alguns irmãos que estão em casa, que não podem vir à igreja, que estão assistindo pelo YouTube porque estão enfermos. Nós queremos orar pela irmã Rita, nós queremos orar pela irmã Mercedes, pela irmã Dora e várias irmãs que estão passando por momentos aí de tribulação na questão da saúde. E nós temos que, por graça, orar por elas e pedir para que o Senhor possa visitá-las, aonde quer que elas estejam. Que o Senhor possa alcançá-las, tirar as dores, dar o bálsamo da cura do Senhor, é o que nós vamos orar nessa noite, amém? Convido você a fechar os teus olhos. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, porque nós estamos na tua casa, para mais uma noite nós estudarmos um trecho da tua palavra. Senhor, nós queremos, Senhor, cumprir aquilo que o Senhor designou para nós, que é conhecer a tua vontade através da tua palavra. O Senhor, está escrito na Bíblia que nós pecamos por desconhecimento, por falta de conhecimento. Por isso, Senhor, nós estamos aqui para nos instruir, para receber da Tua graça, receber do Espírito Santo a instrução, da revelação da Tua palavra, para não pecar contra Ti. Abençoa, Senhor, a cada irmão. Senhor, abençoa aqueles que estão enfermos, que nós já citamos os nomes, que o Senhor possa visitá-los, que o Senhor possa curá-los, que o Senhor possa alegrar aquele que está triste, aquele que está passando por tribulação, seja de que ordem for. Ó Senhor, que Tu possas abençoá-los, a cada um, ó Pai. Visita com a Tua graça e com o Teu poder. Dai-nos, Senhor, uma noite de alegria na Tua presença. Senhor, só de nós podermos estudar a Tua palavra é motivo de privilégio, é motivo de nos alegrarmos, é motivo para darmos glórias, Senhor, porque, Senhor, isso nos ajudará, Senhor, a sermos cristãos melhores. Senhor, ensina-nos, dá-nos a Tua bênção, me dá a Tua graça para ministrar nessa noite, é o que eu peço e eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Quem tem a revista pode abrir na revista número 9, na lição número 9. Quem não tem a revista, não há problema, pode abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. Então, a segunda carta, capítulo 2, versículos 14 em diante, nós vamos ler, nós vamos estudar essa noite. Até o capítulo 3, versículo 18. Nós vamos estudar um capítulo importante, onde que Paulo, ele defende o seu apostolado. Vocês sabem, como nós já discorremos na aula passada, infiltraram-se alguns mestres, algumas pessoas, citando heresias, criando heresias na igreja de Corinto e discutindo o apostolado de Paulo, falando para aqueles irmãos de Corinto que Paulo não era digno de ser chamado apóstolo, quando na realidade Paulo foi quem levou os irmãos de Corinto a aceitar o cristianismo. Paulo foi o primeiro pastor, Paulo foi o missionário que levou a palavra e ficou 1 ano e meio na igreja de Corinto, pastoreando a igreja de Corinto. Depois ele se ausentou para fazer as suas viagens missionárias e nesse meio tempo se infiltraram falsos mestres, principalmente judaizantes. Seriam judaizantes quem eram? Eram aqueles judeus que falavam que se convertiam ao cristianismo, mas mantinham ainda as práticas judaicas. Então ensinavam aos cristãos que eles deveriam aceitar a Cristo, mas também guardar todos os sacrifícios da antiga aliança. Ou seja, guardar as festas do tabernáculo, da Páscoa e todas as outras festas que existiam na lei mosaica.
E com isso falavam que Paulo não era um dos discípulos, assim como Pedro, como João, como outros, Mateus, que andaram com Cristo. Mas na realidade, Paulo recebeu o seu apostolado diretamente por Deus, quando ele foi chamado pelo Jesus Cristo através de uma visão lá na estrada de Damasco, que os irmãos conhecem, que está narrado em Atos capítulo 9. E foi ali que Deus o separou, Cristo o separou para ser apóstolo dos gentios. Quem eram os gentios? Gentios eram todos aqueles que não eram da nação judaica. E Paulo foi chamado justamente para pregar para esse povo. Mas ele sofreu grande perseguição, principalmente por esses judeus pseudo-convertidos, que na realidade não eram, que queriam manter a tradição judaica ainda dentro da igreja. E se infiltraram lá em Coríntios. E chegavam cobrando, como apóstolos, cobravam salários da igreja de Coríntios, etc., e difamando o apostolado de Paulo. Por isso Paulo escreve essa segunda carta, onde ele faz a defesa do seu apostolado, lembrando aqueles irmãos de Corinto que ele fora o responsável de levar aqueles irmãos para Cristo, e que eles não deveriam ouvir vozes estranhas, vozes heréticas. Vocês vejam que a heresia, falsos mestres, não é algo atual, não é algo que só vemos agora, como muitas teologias aí de prosperidade e muitas outras barbaridades que a gente vê, não é algo que acontece só agora, isso vem desde a origem da igreja. Isso aconteceu lá nos anos, Paulo escreveu essa carta perto do ano 57 depois de Cristo. Então você vê que já existiam falsos mestres, pessoas que vendiam o evangelho, comercializavam o evangelho, se diziam líderes, profetas, pastores, na realidade cobravam pelo seu ministério, coisa que Paulo evitava a extremo. Como nós estudamos em 1 Coríntios, Paulo sustentava a sua própria vida fabricando tendas para não ser pesado para a igreja. Ele dava o exemplo de um bom ministro. Ele fazia de tudo para não ser pesado na igreja. Mas esses falsos apóstolos levantavam falsos testemunhos contra a vida de Paulo. E aí ele escreve essa carta, repreendendo os irmãos de Corinto e falando, justificando o seu apostolado. Vamos ver no capítulo 2, então, irmãos, o versículo-chave que nós vamos estudar hoje, tem o versículo é o versículo do capítulo 3, versículo 18. Está escrito assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Aqui é uma alusão que nós vamos ver. Paulo justamente está contradizendo o que aqueles judaizantes, aqueles discípulos judaizantes falavam sobre a lei mosaica. Falando do véu, ele faz aqui um contraste, nós vamos explicar isso mais adiante na lição, mas Paulo está deixando claro que hoje nós temos uma nova aliança. Nós não somos mais participantes da aliança de Moisés. Nós não somos mais aqueles que guardam a lei mosaica. A lei que foi dada para Moisés lá no monte, onde ele teve o seu rosto transfigurado, o seu rosto iluminado, porque Deus falou face a face com ele. Ele desceu do monte com o seu rosto resplandecente. E para que as pessoas não tivessem medo de chegar perto dele, ele colocou um véu. E ele permaneceu com esse véu quando começou o rosto já a perder aquela luminosidade toda. E para que Moisés, com medo que o povo não o respeitasse, manteve o véu. E aqui Paulo vai explicar alguma coisa sobre isso. O ministério de Paulo não é o ministério mais da lei mosaica, mas é o ministério de Cristo Jesus. É o ministério que Cristo deu quando ele ceou com os seus discípulos. Ele falou: agora eu tenho uma nova aliança com vocês. Qual que era a nova aliança? É que não há mais necessidade de sacrifícios de animais, não há mais necessidade porque o Cordeiro Santo de Deus deu o seu sangue e verteu lá na cruz por nós, de uma vez por todas. Então a lei mosaica não tinha mais valor, ela não tem mais valor para nós. Ela foi uma lei que Deus instituiu até a vinda do seu Filho. Depois, com o advento da vinda de Cristo, o nascimento de Jesus, o seu ministério, a sua morte e ressurreição, acabou o ministério de Moisés, e aí veio o ministério de Cristo, onde nós não temos mais necessidades desses sacrifícios. E é isso que nós vamos estudar aqui nesse capítulo.
O capítulo 2, versículo 14 a 17, nós vamos ver que Paulo, até então, Paulo escreve uma carta meio que desanimado, chorando, reclamando que os membros da igreja de Corinto estavam, vamos dizer assim, questionando o apostolado dele. Era uma carta que estava assim meio para baixo, o apóstolo Paulo. Mas do versículo 14 em diante, Paulo já transforma a sua posição. Ele passa para uma visão triunfante. Vamos ver o que está no versículo 14. Leiam comigo, capítulo 2, versículo 14. Está escrito assim: contudo, graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em toda parte o bom perfume do seu conhecimento. Versículo 15: porque entre os que estão sendo salvos, e mesmo para os que estão perecendo, para esses últimos somos cheiros de morte, para a morte, mas para aqueles outros, a boa fragrância de vida para a vida. Mas quem são os que estão capacitados para essas verdades? Nesses versículos aqui, nós vemos que Paulo já fala em triunfo. Fala que Deus, mesmo com todas as dificuldades que o apóstolo passava, as perseguições, as difamações, ele fala que ele era triunfante. Triunfante por quê? Quem dava o triunfo a Paulo? Paulo aqui, ele fala que quem dava a vitória para ele era o próprio Deus. E por isso ele era triunfante. E isso também nós devemos ter no nosso ministério. Quem nos dá a vitória no nosso ministério é o próprio Cristo, é o próprio Deus. Não é por sabedoria humana, não é por sabedoria própria. Paulo tinha tudo para se vangloriar. Paulo era um homem poliglota, falava vários idiomas. Ele estudou aos pés do maior teólogo da época, que era Gamaliel. Então não tinha professor melhor para ensinar a Torá, a lei antiga do Velho Testamento. Não tinha melhor professor. Paulo tinha tudo para se gabar, mas ele falava que quem dava sabedoria, quem dava vitória para ele, na realidade era o próprio Deus, e que deixava o apostolado dele triunfante. Ele dizia que apesar das lutas, ele aqui exclama com todas as letras, que apesar de todas as dificuldades, ele era um apóstolo que levava adiante a palavra do Senhor com triunfo. O que quer dizer isso? Que ele tinha alegria, que ele tinha prazer, e que as pessoas que eram convertidas através da pregação de Paulo mostravam uma salvação eficaz, uma vida eficaz na presença de Deus. Os próprios irmãos de Corinto, que foram ali evangelizados pelo apóstolo Paulo, Paulo fala: vocês mesmos, vocês demonstram que vocês conheceram a Jesus Cristo através da minha pessoa, através da pregação da minha pessoa. E isso ele achava que era a vitória na vida dele. E realmente é vitória para qualquer um ministro que prega a palavra de Deus. Não vangloriando-se a si próprio, mas dando glória sempre a Deus. Então aqui esse é o primeiro ponto, que nós somos conduzidos em triunfos. E ele faz uma alusão de soldados vitoriosos. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Por que Paulo faz essa alusão ao cheiro de morte ou cheiro de vida? E ele cita esses versículos que nós lemos. Nós estudando a palavra de Deus, nós vemos que na época de Paulo, os soldados romanos, quando eles voltavam das vitórias, quando eles iam guerrear contra outros povos, e eles voltavam com vitória, o que acontecia? Como eles eram recebidos em Roma, ou nas cidades de origem deles? Eles eram recebidos com aromas de especiarias queimadas, incenso. E aquilo ali significava cheiro de vitória para os soldados, para os generais que vinham ali trazendo as vitórias. Eles traziam os despojos que eles traziam de ouro, que eles saqueavam, dos povos conquistados, todas as coisas que eles podiam adquirir para o exército romano, eles traziam, e eles marchavam orgulhosamente com um cheiro de incenso nas ruas, que era queimado esse incenso com aromas, com ervas especiais. Então, aquilo era um sintoma de triunfo para os comandantes e para os soldados. Por isso que era um sentido de vida, de vitória. Aí Paulo fala: para aqueles que são salvos, o evangelho, ele tem o perfume
de vitória, de vida. Mas para aqueles que não aceitam a Cristo, aqueles que renegam o Evangelho, eles têm cheiro de morte. Então, Paulo faz a alusão aos soldados que vinham vitoriosamente, vinham ali recebendo os seus aplausos, recebendo as suas honrarias. Eles eram recebidos com esse incenso, com esse perfume suave. Ao mesmo tempo, os prisioneiros vinham em marcha, eles vinham acompanhando ali em fila única, acompanhando e sentindo que aquele perfume para eles não era cheiro de vida. Eles seriam mortos ou seriam presos. Na maioria das vezes eram mortos pelos soldados romanos. Então Paulo fala alusão ele usa essa metáfora para explicar que o Evangelho, ele tem um perfume de Cristo. Quando nós pregamos a Cristo, nós espalhamos o perfume de Deus. Quando nós pregamos o Evangelho a todas as pessoas, nós estamos levando bom perfume de Cristo. Mas é bom perfume para aqueles que aceitam a Cristo. Para aqueles que negam a Cristo, que não aceitam, é perfume de morte. Entenderam a alusão que Paulo faz aqui dos soldados e dos prisioneiros? Então essa é a palavra que Paulo emprega aqui. Nós temos que entender isso. Exalando o bom perfume de Cristo, né? O cheiro de incenso teria conotações diferentes para as pessoas. A fragrância espalhada compara-se à pregação do Evangelho, que tem efeito duplo. E é isso mesmo, irmãos. Quantas vezes a gente prega a palavra e a pessoa não ouve, a pessoa não aceita e prefere viver no pecado? E o que diz a palavra? Aquele que vive no pecado, qual que é o resultado? É a morte. O salário do pecado é a morte. O resultado para essa vida que não aceita Cristo é a morte. Então, o Evangelho, para eles, tem cheiro de morte, tem perfume de morte, não de vida. Mas para nós que aceitamos o Evangelho, reconhecemos o senhorio de Cristo, é cheiro de vitória, é cheiro de alegria. Amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Amém. Então, para os que se perdem, o Evangelho é cheiro de morte, assim como para os prisioneiros de guerra, o perfume estava associado à escravidão ou à morte que os aguardava. O mesmo Evangelho traz vida ao que crê e morte ao que não crê. Abra comigo João capítulo 3, irmãos. Rapidinho na sua Bíblia, João capítulo 3, versículo 36. Vamos confirmar isso que Paulo está falando, que Cristo mesmo falou. João capítulo 3, olha o que está escrito aí. Versículo 36. Capítulo 3, 36 está escrito assim: quem crê no Filho... Isso foi Jesus falando, isso não foi mais o apóstolo Paulo. Isso é Jesus Cristo falando. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ou seja, aquele que não aceita o Evangelho já está morto, mesmo que continue com vida aqui na terra, mas tem a morte eterna. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Deu para os irmãos entenderem essa passagem do apóstolo Paulo. A razão, no capítulo, aí na tua revistinha, no capítulo 3, versículo 17, a razão de exalar o bom perfume. Esse versículo, o versículo 17, vamos ver o que ele fala aqui. Eu vou ler para os irmãos poderem entender. Ao contrário de muitos pregadores, não somos mercenários da palavra de Deus, mas anunciamos a Cristo com sinceridade, da parte de Deus e na sua presença. Paulo estava falando que existiam, naquela época, já na igreja de Coríntios, infiltrado na igreja de Coríntios, como pseudo-cristãos, pessoas que faziam comércio da palavra de Deus, que faziam comércio da igreja, estavam ali interessados em extrair recursos monetários, financeiros dos irmãos de Corinto. E Paulo fala que não. Então a razão de nós exalarmos o bom perfume está aqui, ó. Paulo fala no versículo 16 que ele não mercadejava a palavra de Deus. No versículo 16. Olha lá, para esses últimos somos cheios de morte,
Somos cheiro de morte para a morte, mas para aqueles outros a boa fragrância da vida. Mas quem são os que estão capacitados para essas verdades? Quem estão capacitados é aqueles que pregam a palavra de Deus de forma digna, de forma verdadeira. Aí Paulo fala aí no versículo 10 que nós não somos como esses tantos outros. Esses outros eram os judaizantes que rodeavam os crentes lá de Corinto, anunciando a palavra de Deus com motivos mercenários. Paulo e seus companheiros não eram como eles. Quem eram os companheiros de Paulo lá na igreja de Corinto? Era Silvano, era o próprio Timóteo, era Pedro. Eram pessoas que pregavam a palavra de Deus de forma verdadeira, não mercadejando a palavra. Era um apóstolo como o apóstolo Pedro, o próprio Timóteo que foi enviado para lá depois, Silvano e outros, que eram pregadores verdadeiros, mas já existia, ali já tinham sido infiltrados, depois da ida de Paulo para as regiões da Ásia, onde ele foi pregar em Éfeso, e foi para todas aquelas outras cidades, Troade, todas as outras cidades, já existiram pessoas que se infiltraram na igreja, e que começaram a falar mal do ministério de Paulo. Então essa carta é uma defesa do ministério dele. A razão de exalar o bom perfume, nós podemos ver aqui que eles falavam, o apóstolo Paulo, como Pedro e os outros, falavam com a autoridade de Cristo e como seus porta-vozes. Serviam na presença de Deus, serviam ao Senhor conscientes de que Deus estava sempre a observá-los e que eles deviam prestar contas a Ele. Essa era a sinceridade do apóstolo Paulo. Paulo fala, eu prego a Cristo vivo, e eu prego em nome de Cristo. Por isso ele se intitula como um embaixador de Cristo, apóstolo ou embaixador de Cristo, amém? Falavam em nome de Cristo, agiam com sinceridade, um ministério honesto, transparente, sem artifícios ou subterfúgios. Isso permite você exalar o bom perfume de Deus. Falavam da parte do próprio Deus, como nós vemos aí no versículo 16, a fonte da mensagem deles e de quem recebiam forças para prosseguir. Irmãos, a palavra de Deus ela tem que ser cristocêntrica. O que significa isso? Ela tem que estar centrada na pessoa de Jesus Cristo. O que nós pregarmos aqui nesse púlpito tem que ser traçado de acordo com o que Cristo deixou aqui na terra no seu ministério. Nós seguimos a orientação dos apóstolos, nós seguimos o que Cristo mesmo deixou para os seus apóstolos. E é isso que tem que ser pregado. Tem que ser pregado o pecado. Não adianta nós aqui como pastores ficarmos passando a mão na cabeça dos irmãos. Não adianta, nós temos que pregar contra o pecado. Nós temos que pregar que Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou. Nós temos que pregar que Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Nós temos que pregar que a igreja tem que viver uma vida santa, uma vida de separação. Quando nós lemos o Evangelho e quando nós lemos as cartas de Paulo, o mesmo Pedro recomenda que é impossível nós chegarmos a Deus sem santidade. Sem santidade nós não agradamos ao Senhor. Nós não podemos falar que somos cristãos e vivemos da mesma maneira que nós vivíamos quando nós não conhecíamos a Cristo. Se antes nós roubávamos, nós não podemos roubar mais. Se antes adulterávamos, não cabe mais ao cristão continuar adulterando. Se antes você mentia, ao cristão nós não podemos passar a mão na cabeça e admitir a mentira. E isso tem que ser pregado, doa a quem doer. É isso que Paulo fala aqui na carta. Ele pregava o Evangelho segundo a orientação do próprio Cristo. E ele tinha consciência que Deus cobraria a sua pregação. Ele não estava ali comercializando a sua pregação. Hoje existem muitas pregações, irmãos, que, sinceramente falando, é melhor você não escutá-las. Porque ela não corrige o teu pecado, ela não corrige o teu rumo, ela passa a mão sobre o seu pecado, ela orienta que a força vem de nós mesmos, que tudo depende do nosso agir, e quando Cristo fala que nós somos totalmente dependentes dEle, que o Evangelho é totalmente ao avesso do que as pessoas falam hoje. As pessoas pregam que se você
você contribuir na igreja, for um dizimista, se você for uma pessoa ofertante, se você for isso, for aquilo, você terá dinheiro, você será chefe, não será empregado. Irmãos, o cristianismo não é isso. O cristianismo é totalmente o oposto. Cristo falou que nós seríamos odiados pelo mundo, nós sofreríamos perseguições por causa do nome dele. Não é isso que deve ser pregado. Não é isso que o evangelho, o genuíno, aquele que o apóstolo Paulo pregava, não é o que está sendo pregado hoje na maioria das igrejas. Autoajuda, que você é que se ajuda, que você... Não, nós somos totalmente dependentes do Senhor, nós somos pecadores. O pecado sempre está à nossa frente. O apóstolo Paulo fala que o bem que ele queria fazer, ele tinha dificuldade, mas o mal ele fazia facinho. Essa é a pregação que deve ser feita. É essa palavra que vem de encontro à correção das nossas vidas. E que nós teríamos que viver, procurar buscar a santidade dia a dia. Uma coisa que eu gosto aqui desse estudo que nós vamos terminar hoje, e ele termina esse estudo falando isso, que a santidade não é algo assim que você se torna santo do dia para a noite. Não. Do dia para a noite você aceita Cristo como teu Salvador, você reconhece que você é pecador, mas o processo de santificação, ele é contínuo enquanto você existir e você viver aqui na terra. Porque nós sempre vamos ter o pecado nos chamando o tempo inteiro. Nós vamos ter sempre que lutar com o pecado o resto das nossas vidas. Enquanto nós tivermos um fôlego de vida, esse corpo ele tende a pecar. Mas a luta tem que ser intensa, e nós teremos essa luta até a nossa morte ou a vinda de Cristo. Então o processo de santificação, ele não é completo no dia que você levanta a mão e aceita Cristo como teu Salvador. Ali é o início, mas tem todo um processo, e esse processo dura enquanto você existir. E Paulo termina falando isso, que essa é a pregação que ele fez, e ele se sentia honrado por fazer esse tipo de pregação, e se sentia triunfante, ou seja, vitorioso, mesmo com todas as calúnias, com todas as ofensas, com todas as perseguições que Paulo teve, inclusive com a sua morte, morrendo, sendo ali decapitado em função da sua pregação, mas para ele isso era triunfo, não era derrota. E é isso que tem que sentir o ministro de Cristo. Então, irmãos, aqui nós vamos continuar adentrando agora já no capítulo 3 da carta de 2 Coríntios, no capítulo 3, onde que Paulo fala que ele não necessitava de cartas de apresentações. Porque o que acontecia lá naquela época? Os irmãos que chegavam, essas pessoas, falsos profetas, falsos líderes, falsos pastores, eles chegavam na igreja de Corinto e traziam cartas de apresentação. Cartas escritas em pergaminhos. Cartas escritas por outras pessoas, recomendando a esses mestres. Falando, olha, esse fulano de tal é pastor, é um homem digno, etc, etc, etc. Paulo fala que no caso dele, ele não precisava de carta para a sua apresentação. Quem era a carta de Paulo na realidade, eram os irmãos de Corinto que haviam sido convertidos através da pregação dele. Essa era a carta que Paulo apresentava. Ele fala, enquanto esses outros vão aí junto com vocês com cartas de apresentação, a minha carta de apresentação para vocês é a vida de vocês, a vida transformada que vocês têm hoje, quem vocês eram e quem vocês são hoje, crentes, vocês são convertidos ao Senhor Jesus Cristo. Essa é a minha carta de apresentação. Eu não necessito enviar outra carta para vocês. Eu gosto do apóstolo Paulo porque ele não alisa, ele não afina, ele não chega assim com meias palavras, ele vai direto no assunto. Ele trata de forma direta todas aquelas proposituras, todas aquelas divergências que vinham contra ele, ele apresenta a resposta de maneira simples, que todos entendem. Lembre que essa carta que foi dirigida à igreja de Corinto, era lida não apenas em Corinto, mas em todas as igrejas da região da Ásia. Então era lida ali em Corinto, depois ela ia para as outras cidades, e elas eram lidas. E essa carta foi propagada
a palavra de Deus, através da vida do apóstolo Paulo. E onde ele fala, olha, eu preguei a Cristo aí na igreja de vocês, e vocês são a minha carta de recomendação, porque antes vocês eram pecadores, e hoje vocês são homens e mulheres tementes a Deus. A maioria daqueles homens, eu lembro novamente para vocês, a igreja de Corinto foi formada numa cidade portuária, uma cidade grande, de mais de 400 mil habitantes, bem mais de 400 mil habitantes naquela época, formada de grande parte de escravos, mas existia muita gente de dinheiro, e era uma cidade que corria muito dinheiro, porque era um porto muito importante, e naquela cidade existia um templo da deusa, onde que se oferecia sacrifícios em forma de orgias sexuais. Então aqueles homens casados, solteiros, eles faziam sexos com 1000 prostitutas no templo, 1000 prostitutas. Esse era o tipo de vida que viviam aqueles irmãos. E que ao se converteram ao cristianismo, tiveram suas vidas transformadas, com a pregação do apóstolo Paulo. Então Paulo fala, olha, eu não preciso de carta de apresentação para vocês, vocês são minha carta. Olhe para a vida de vocês, quem vocês eram, quem vocês são hoje. Coisa linda isso. Coisa linda quando você passa um tempo na igreja e você vê pessoas que chegam aqui quebradas, chegam com suas vidas destruturadas, com famílias destroçadas, financeiramente, emocionalmente, de tudo quanto é forma de relacionamento, pai e filho, etc. E você vê essas pessoas sendo consertadas paulatinamente. Eu vejo hoje pessoas aqui que criaram filhos sem o pai, e hoje estão os filhos aqui já com netos. Eu vejo a transformação ao longo desses 25 anos que a gente está pregando aqui a palavra de Deus. Eu vejo que essas pessoas são a carta do nosso ministério. São aquilo que nós pregamos. São as transformações de vida. São pessoas que tiveram vidas transformadas. Chegaram quebradas, mas não permaneceram quebradas. O Senhor as consertou. Novo rumo, vida de santidade, vida de temência a Deus. Isso é vitória do ministro, isso é vitória do apóstolo Paulo. Ele se orgulhava, não orgulho próprio, não. Ele dava toda a honra e toda a glória ao Deus que dava capacidade para que ele pudesse pregar dessa maneira. Da mesma forma nós aqui na casa do Senhor. E olha o que está escrito aí no versículo 1, no capítulo 3. Será que com isso estamos tentando nos recomendar novamente a nós mesmos? Paulo escreve lá para os irmãos, será que vocês precisam de apresentação? Quem eu sou? Será que necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de vossa parte? Vós mesmos sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vós mesmos têm demonstrado que sois uma carta de Cristo, resultante de nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Não é por intermédio de Cristo que temos tamanha confiança em Deus. Amém? Por intermédio de Cristo que temos tamanha confiança em Deus. Então a carta que Paulo recomendava era a vida dos próprios irmãos. Eles eram a sua carta viva, enquanto que outros tinham que trazer ali pergaminhos, escritos com tinta que pode desbotar, que pode apagar. E ele fala, não, Cristo escreveu em vocês, nos corações de vocês. Não se apaga, não é tinta. Você mostre a vida de vocês hoje. É isso que eu mostro para vocês do meu ministério. Então o trabalho de inscrição no íntimo do cristão não foi efetuado que tinta que podia ser desbotada e apagada, mas o Espírito do Deus vivente nos corações. Então aqui Paulo faz o contraste, entre as tábuas de pedra e as tábuas de carne. Paulo pensava na diferença entre a lei mosaica e o Evangelho. Quando Moisés recebeu a lei, ele recebeu aonde as cartas? Onde foi escrita a lei? Nas pedras. Deus lavrou na própria pedra a sua palavra. Ali os mandamentos, o que podia fazer, o que não podia fazer. Agora, Paulo fala, agora esse evangelho, ele é escrito, é nos corações. É na carne, não é mais em pedras. Não vai desbotar, não vai quebrar a pedra, não. Vai ser escrita no coração, porque é escrita pelo Espírito de Deus.
Paulo aqui agora está trazendo toda essa comparação aos judeus. Nós temos que lembrar aqui que quem fazia essa difamação, que ia todo contra o ministério, o apostolado do apóstolo Paulo, a grande maioria eram de judeus, que se diziam convertidos, mas que na realidade não eram. Ainda mantinham a lei mosaica, ainda mantinham o seu coração nas leis de pedra. Ainda não havia sido escrito no coração desses homens. Não havia sido convertido pelo Espírito Santo de Deus. Então Paulo faz essa advertência aqui. A carta conhecida e lida, né? Graças a Deus por isso. Deus dá ao homem o privilégio de obediência pela mensagem da graça e do amor, gravada no coração, não mais gravada em leis de pedras, nada disso. É importante, irmãos, porque até hoje o judeu ainda não aceita o ministério de Cristo, ele não aceita o senhorio de Cristo. Para eles ainda, a lei mosaica, ela está em vigor. Eles ainda acham que o homem é salvo por ele não cometer os pecados, por ele guardar-se de todos os pecados que a lei mosaica indicava. Quando na realidade é impossível nós cumprirmos toda a lei. Uma hora ou outra nós caímos, nós falhamos. A lei, ela foi escrita por Deus, ela foi editada por Deus, até o advento da vinda do Filho de Deus. Aí a lei acaba, aí a graça tem valor, aí a graça entra em ação. Acaba a lei mosaica, porque pela lei nós somos condenados à morte. Porque o que dizia a lei mosaica? Se nós pecássemos uma daquelas 600 e tantas leis, estávamos condenados. Estávamos condenados. E como que nós vamos cumprir todas as leis? Uma hora ou outra a gente peca, a gente erra. Mas pela graça de Cristo, nós somos santificados, nós somos justificados, não pelos nossos méritos, não porque nós não erramos, é porque Cristo fez o sacrifício perfeito na cruz. Amém? É isso que o apóstolo Paulo falou. E é isso que o judeu não aceita até o dia de hoje. Paulo ele usa aqui a alusão de que parece que eles ainda estão com o véu sobre o seu rosto. Quando Moisés desceu do monte, se você for ler lá em Êxodo, você vai ver que o rosto dele brilhava de tal forma, por ele ter visto Deus face a face, praticamente, o rosto dele brilhava. E os judeus, com medo do rosto de Paulo, eles se escondiam, eles não queriam ficar perto de Moisés, desculpe. Eles não queriam ficar perto de Moisés, eles tinham medo, porque o rosto dele brilhava, não era natural, ele tinha encontrado a Deus. E aí o que fez Moisés para que ele pudesse ler, para que ele pudesse passar ao povo judeu a lei mosaica? Ele cobriu com um véu, para que o povo não visse o seu rosto brilhando. E ali ele passou toda a lei para o povo judeu. Falou. Só que depois de um tempo, com o passar dos dias, o que aconteceu? O rosto de Moisés acabou perdendo o brilho, porque aquilo foi uma ação da presença de Deus. E aí, para Moisés não perder a autoridade perante o povo judeu, o que Moisés fez? Permaneceu com um véu. E o povo ficou lá do lado dele, escutando tudo que ele falava, porque ele tinha visto Deus. Então ele não queria perder a sua autoridade. Aqui o apóstolo Paulo fala a comparação que nós não temos mais o véu foi retirado da nossa face. Agora nós temos contato com Deus face a face. Através de Cristo, nós temos comunhão com o Pai. Cristo mesmo falou, aquele que vê o Pai, vê a mim. Aquele que recebe o Pai, recebe a mim. Jesus fala mais em João, eu e o Pai somos um. Ou seja, eu sou Deus. Nós não temos mais nada que nos separa. Nós não temos mais véu. O véu foi rasgado. Inclusive, no dia da morte de Jesus Cristo, no momento do seu expirar, o último expirar, o que aconteceu? O véu do templo, o que aconteceu com ele? Foi rasgado de cima a baixo. O que significava isso? O véu é o que separava o santo dos santos do átrio, do restante do tabernáculo. Ali só adentrava o sacerdote. E se ele tivesse cometido pecados, ele permanecia morto lá dentro do santo dos santos.
Mas quando Jesus morreu, Jesus expirou, o véu foi rasgado. O que significa isso? Que nós hoje podemos adentrar na presença de Deus. Somos sacerdotes eleitos, nação santa, como Pedro fala. Nação santa, povo eleito, povo escolhido. Hoje você entra junto a Deus, nada te separa. Cristo rompeu o véu, Cristo tirou aquilo que fazia separação entre Deus e o homem. Quando Adão pecou, houve um abismo criado. E Cristo veio e construiu essa ponte sobre esse abismo. Cristo hoje nos une a Deus. Nada nos separa do amor do Pai. Amém? Essa é a pregação do apóstolo Paulo. Ele fala, o véu foi rasgado. Irmãos, não fique crendo nesses judaizantes, não fique crendo nessas pessoas que têm que manter a tradição judaica, que os homens têm que ser circuncidados, que têm que cometer os sacrifícios, têm que fazer todas as leis, a lei da Páscoa, a lei do tabernáculo, a lei do não sei mais o que, do Pentecostes. Não, isso acabou. Cristo fez uma nova aliança com o seu povo. Uma vez por todas, os nossos pecados foram perdoados por Cristo na cruz do Calvário. Nós não somos justificados, nós somos justificados pelo que Cristo fez, não pelo que nós não fazemos, pelo pecado que não cometemos. Isso não nos salva. Se você não reconhece o sacrifício de Cristo, eu sinto muito falar para você, você vai para o inferno. Sinto muito falar isso para você. Fala, não, mas eu procuro não pecar, eu dou ofertas, eu ajudo os pobres, eu faço isso, eu faço aquilo. A palavra de Deus falou que você pode dar até a tua própria carne. Nada tem valor para te salvar. A única coisa que te salva é você aceitar o sacrifício que Cristo fez na cruz. É você reconhecer que você é pecador e que Ele é Deus. E que Ele é o teu Senhor. Ele é o dono da tua vida. É isso que te dá salvação. É isso que te dá direito à vida eterna. Nada mais que nós fizermos pode comprar a nossa salvação. Você fala, então eu vou viver de qualquer jeito porque eu sou salvo? Não. Depois que você aceita Cristo, a tua vida é transformada. Aí não é mais você que vive, mas que vive é Cristo que vive em você. E se Cristo vive em você, você não vive pecando. Se você viver pecando, te incomoda. Se você tem um Espírito Santo dentro de você, toda vez que você comete um pecado, te incomoda. Mas aquele que vive em pecado e não sente nada, esse não tem o Espírito de Deus com ele. Amém? Fácil o Evangelho. É claro, é simples, não existe complicação. Os homens é que tentam deturpar com falsas mensagens. Mas a palavra de Deus, ela é direta. Aleluia. Nós estamos caminhando no item 3 da revista, na página 51, os ministros e a glória da nova aliança. Né? No capítulo 3, versículo 4 a 18. Aqui o apóstolo Paulo fala que nós temos uma nova aliança. Qual que é essa aliança? É a aliança que Cristo fez conosco. É a aliança do sangue de Cristo. Aquele que prega essa palavra, ele prega com audácia, sem medo e sem timidez. Essa é a palavra do Senhor. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4, está escrito assim: e é por intermédio de Cristo que temos confiança em Deus. A fé, a confiança de Paulo não estava nele, não estava na pessoa dele, no seu intelecto, em toda a sabedoria que Paulo tinha. A confiança de Paulo estava na confiança no próprio Deus. Aleluia. Ele fala no versículo 5, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. E nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica. Irmãos, tudo que nós fizermos, tudo que nós pregarmos, que nós o façamos no nome de Jesus. Por isso que quando nós oramos para expulsar um demônio, quando nós oramos para que Deus reivindique uma bênção, nós falamos em nome de Jesus. É no nome dEle. É Ele, a autoridade vem dEle. A confiança é nele que nós depositamos. É Ele quem age, é o Espírito Santo. É o Senhor, é a Trindade.
Não é em nós, por isso que eu não faço nada em meu nome, um pastor não tem que fazer nada em seu nome, ele tem que fazer em nome de Cristo, e é isso que Paulo fala. E toda autoridade vinha de Deus. E essa autoridade dava confiança a Paulo, dava confiança, tirava a timidez, porque era o Espírito Santo, não era mais a letra, como da lei mosaica. Não era a letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Falavam em nome de Cristo, com a autoridade de Cristo, e como seus porta-vozes, serviam na presença de Deus, serviam ao Senhor conscientes de que Deus estava sempre a observá-los, e deviam prestar contas a Ele. Irmãos, é o que vai acontecer com cada um, com cada pastor, com cada ministro, com cada evangelista, com cada obreiro, ele vai prestar contas a Deus. Não é com o seu pastor, não é com a autoridade eclesiástica da igreja, você vai prestar conta do teu ministério junto ao teu Deus. Por isso, faça da melhor maneira possível. Paulo fala em outra carta, ele fala, tudo que você fizer em nome do Senhor, faça com excelência, faça com a melhor maneira possível. Não como se você estivesse fazendo aos homens, mas fazendo para o próprio Deus. Quando você cuida de alguém na igreja, quando você oferece o teu serviço à igreja, como diácono, como obreiro, seja o que for, quando você dizima, quando você oferta, você faz isso para Deus. Não é para homens, não é para agradar homens, não é para agradar autoridades humanas, é para agradar ao teu Deus. Faça isso com excelência. Essa é o que nós temos que fazer. Falavam da parte do próprio Deus, a fonte da mensagem deles e de quem recebiam forças para prosseguir. O apóstolo Paulo fala isso aqui, por isso que ele exalava o bom perfume, né? Era a carta reconhecida e lida, ele era o ministro da nova aliança, né? Ele tinha autoridade para falar. Se você continuar aí, Paulo não depositava confiança em si mesmo, nem nas suas aptidões, que eram muitas. Vamos ser sinceros, irmãos. Paulo era um homem cheio de virtudes. Paulo era um homem erudito, culto, poliglota, muito estudioso. Ele tinha autoridade romana, era um cidadão romano, ele tinha autoridade do exército. Era um homem que tinha inúmeras regalias para falar, olha, eu sou o tal, eu sou o cara. Mas Paulo falava, eu não sou nada. Eu não sou nada, Cristo é tudo na minha vida, Cristo é tudo. Então essa é a glória da nova aliança. Ele nega que houvesse poder nas suas palavras, né? Não era presunçoso, a nossa suficiência vem de Deus, Paulo falava. Está no capítulo 3, o versículo 5. Olha o que está escrito aí no versículo 5. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Legal isso, legal. Paulo falando que tudo que ele fazia, todo o mérito era todo de Deus. Aleluia. Na página 52 nós temos a glória da nova aliança, no capítulo 3, versículos 6 a 18. É onde que Paulo faz essa intermediação, esse contraponto entre o ministério do Espírito e o ministério da letra, o ministério da lei mosaica. O ministério do Espírito da nova aliança não é de letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. No versículo 6 aí do capítulo 3 ele fala isso. A lei mata quando usada de modo impróprio, porque nós não conseguimos cumprir toda a lei. Enquanto que o Espírito, a obra do Espírito, ela é feita pelo nosso Deus, não é feita por nós. Como nós não podemos cumprir toda a lei ela é falha. Você fala, mas e por que Deus deu a lei então? Por que Deus deu a lei no Velho Testamento? Porque ainda não tinha vindo Cristo, o sacrifício perfeito. Os profetas profetizaram que viria aquele que seria o mediador entre Deus e os homens. E esse só veio através de Jesus Cristo. Isso só se cumpriu através do nascimento de Cristo e do ministério de Cristo aqui na terra. Por isso que a lei, ela foi escrita, não que ela fosse falha. A lei era perfeita, só que os homens não podiam cumpri-la. Deu para entender? A lei não foi errada, então Deus foi errado de dar a lei? Não.
A lei é perfeita. Paulo nunca criticou a lei. Mas Paulo fala que nós não conseguiríamos cumprir toda a lei, e é verdade. Quem pôde cumprir toda a lei somente foi Cristo, que não tinha pecado, que foi perfeito, porque Ele era Deus. Mas o homem não tinha capacidade. A lei como um todo era uma pré-figura do que seria a perfeição. Uma pré-figura, algo próximo à perfeição, mas que por o homem ser pecador, ele não conseguia cumprir por completo. E Cristo é que cumpriu essa lei. E através de Cristo nós temos então essa nova aliança, que é a aliança do Espírito. Portanto, os novos ministros não ensinam a lei de Moisés, gravadas com letras em pedras, mas transmitem verdades espirituais reveladas pelo Espírito Santo. Mediante o ministério da nova aliança, os pecados são perdoados, sem jamais serem lembrados. E as pessoas são capacitadas por o mesmo Espírito a realizar aquilo que a aplicação imprópria da lei jamais poderia conseguir. Irmãos, nós somos justificados. Deus olha para mim e para você hoje como santos, como justos. Mas por quê? Porque nós somos cobertos pelo sangue de Cristo. Quando Deus olha para mim, Ele não olha a mim pecador. Ele olha o sangue do Filho dEle, perfeito, que me lavou e que me cobre de todos os pecados. Então nós somos justificados, somos vistos como Deus, como justos. Não devemos mais nada. É aquela figura tão bonita de Colossenses, que nós tínhamos uma dívida com Deus, tínhamos uma promissória. É como se você fosse na Casa Bahia, comprasse uma máquina de lavar, para pagar em 72 prestações, né? E você chegasse e falava, eu não tenho dinheiro para pagar 72. Fala, então a máquina volta para mim. O diabo fez a mesma coisa. Nós tínhamos uma cédula na mão do diabo, nós pertencíamos a ele, nós éramos pecadores. E Cristo foi lá e pegou essa cédula, essa promissória, e cravou na cruz. Não tem mais promissória, foi paga. Foi paga com o quê? Com o meu sangue. Está em Colossenses, você pode ler em casa. Eu acho a passagem mais linda da Bíblia. É o trecho que eu mais gosto da Bíblia. Eu tinha uma dívida que era impagável. Impagável. Eu era devedor ao diabo. Tinha uma dívida. E ele era o meu credor. Ele tinha me dado crédito. Eu pertencia a ele. E foi lá e Cristo falou, qual é a dívida dele? É tal. Daqui. Dá a nota para mim. Eu pago a dívida. Eu pago. Eu morro na cruz por ele. Eu pago o pecado dele. E não deve mais nada para você. Agora ele não te pertence mais. Agora ele é filho de Deus. É a passagem mais linda da Bíblia. É a passagem mais bonita da Bíblia. Esse é o cristianismo. Esse é o real cristianismo que deve ser pregado. Cristo pagou a cédula que era contrária a nós. E hoje nós somos vistos por Deus como justos, justificados. Não por nosso mérito, mas porque Cristo nos justificou. O sangue dele nos justificou. Ele nos tornou justos. Somos santos. É uma palavra que eu tinha dificuldade de aceitar. Eu discuti muitas vezes com a irmã Lídia aqui na igreja. Eu não gostava de usar essa palavra, eu sou santo. Ela falava, você tem que falar que você é santo sim. E ela ia na Bíblia e buscava, olha, você agora é santificado por causa de Cristo, não é por você não. Você não presta, você é pecador. Mas Cristo te salvou e te tornou santo. Estamos em processo de santificação enquanto estivermos aqui na terra. E seremos santificados, aí teremos o nosso corpo glorificado quando atingirmos a perfeição em Cristo. Quando nós atingimos isso? Quando nós falecemos ou quando Cristo vier nos buscar. Aí nós seremos como Cristo, seremos parecidos com Cristo. Seremos tão justos quanto Cristo, através do próprio Cristo Jesus. Através do sacrifício dele. Amém, irmãos? É simples, mas é difícil de entender às vezes. Aquele que se sente pecador, aquele que reconhece que realmente é pecador, ele fala, mas como eu posso ser chamado de santo, de justo? Mas através de Jesus Cristo. Esse é o ministério da justificação, esse é o ministério da reconciliação que Paulo pregava. É o ministério do Espírito, não da letra, que mata, mas do Espírito que traz vida. É um ministério permanente. Aleluia. Ministério, irmãos, do véu removido.
capítulo 3, versículo 12 a 16, nós vamos ler para terminar aqui, ó. Versículo 12, no capítulo 3, está escrito assim: sendo assim, visto que temos essa qualidade de fé, expressamos muita confiança. Paulo fala, não somos como Moisés, que se cobria com um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não observassem que o esplendor em seu rosto estava se dissipando. E por isso, a mente dos israelenses se fechou, pois até hoje mesmo o véu permanece, quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porquanto é somente em Cristo que ele pode ser removido. De fato, até nossos dias, quando Moisés é lido, um véu cobre seus corações. Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Aleluia, aleluia. Hoje o véu foi retirado da nossa face. Nós aceitamos o ministério da graça, que nós somos justificados, nós somos santificados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O véu para nós não tem mais sentido. O véu foi retirado da nossa cabeça. Não precisamos mais esconder o nosso rosto. O nosso rosto, hoje ele é iluminado pelo Senhor. Aleluia. Hoje ele brilha, mas é pela glória do nosso Deus. Aleluia. É o ministério do véu removido. Está aí nos versículos 12 até o versículo 16. Você tem essa passagem, você pode ler em casa com mais calma, e você vai ver que nós não necessitamos mais da lei mosaica para sermos salvos nem justificados. No capítulo 3, versículo 17 e 18, é um ministério dinamizado pelo Espírito. Hoje o que vale na nossa vida é o Espírito Santo. Olha o que está escrito no versículo 17, capítulo 3. O Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Mas todos nós, com a face descoberta, contemplamos com meio de um material espelhado a glória do Senhor, conforme a sua imagem. Estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do nosso Senhor, que é o Espírito. Aleluia, aleluia. Essa é a aliança do Espírito. Quando as pessoas se convertem a Deus, se voltam para Deus, entende que findou o tempo da antiga aliança e inicia o tempo da aliança do Espírito Santo. Hoje quem habita dentro de você é o Espírito Santo de Deus. E aí, no versículo 17, que fala que onde há o Senhor, o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Significa que sobre a nova aliança, em que o Espírito é a força que coloca ânimo dentro de nós. E aí há liberdade, enquanto que sobre a antiga, regida pela lei, há escravidão. Por quê escravidão? Porque o homem tinha que cumprir todas as leis para ser salvo. Ele se achava que o que ele fazia é o que dava mérito para a salvação dele. Então ele era escravo da lei. E hoje nós não somos escravos da lei, nós somos libertos pelo Espírito e vivemos em liberdade pelo Espírito do Senhor. Onde quer que Jesus seja reconhecido como Senhor, aí há liberdade. Aleluia. A aliança da glória, para a gente finalizar, é o versículo de número 18. Aqui nós vamos finalizar, vamos ler o versículo 18 para poder entender essa palavra. Mas todos nós que com a face descoberta contemplamos por meio de um material espelhado a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Somos transformados na imagem do Senhor se detivermos a atenção da sua glória. E por meio pelo qual contemplamos a glória do Senhor, é o Evangelho da glória de Cristo. Aleluia. Quando contemplamos Jesus como devemos, a transformação é profunda, irmãos. Mas essa transformação que resulta no contemplar da glória de Cristo no Evangelho, acontece progressivamente. É o que eu estou falando para vocês, que eu disse no início do nosso culto. Nós somos salvos instantaneamente quando nós reconhecemos a Cristo. Agora, o processo de santificação, nós levamos a vida inteira.
enquanto nós estivermos aqui na terra, nós estamos num processo de santificação. Buscai, Pedro fala, buscai a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Então nós buscamos a santificação no nosso dia a dia. Nós procuramos não mais pecar porque nós somos salvos. Não é porque nós não pecamos para ser salvos, não, nós já somos salvos. Agora nós não pecamos porque nós somos salvos. E nós vamos procurar não pecar. Fazemos de tudo para não pecar. Isso chama-se processo de santificação. E isso, irmãos, eu quero deixar bem claro. Isso é conseguido e é feito não pela tua força, mas é pela força do Espírito Santo de Deus. Eu conheço gente que está aqui na igreja que já é batizado, são crentes, confessam a Cristo e não consegue largar o vício do cigarro ou da bebida. Irmãos, enquanto eles não se entregarem a que o Espírito Santo os liberte, eles continuarão presos no vício. Porque quem dá força para vencer o vício, quem dá força para vencer o pecado, é o Espírito Santo. Mas você precisa dar liberdade para que o Espírito faça isso. Se você lutar pelas tuas forças, você não consegue. Conheço alguns viciados, ex-viciados, e que falam isso com a boca sempre cheia. Eu fui liberto do vício, mas não pela minha força. Pela minha força eu estava viciado até hoje. Fui liberto porque Cristo me deu força, porque o Espírito Santo me fortaleceu. Por isso que eu creio numa libertação quando é feita pelo Espírito Santo de Deus, não pela pessoa. Não pela pessoa. Nós somos santificados não é por nós mesmos, mas é uma ação do Espírito Santo. Se você dá vazão ao Espírito, o Espírito trabalha na tua vida. Nós pregamos agora no acampamento, tivemos aí 3, 4 dias de pregações voltadas sobre isso, sobre a ação do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai atuar se você permitir, se ele for o Senhor da tua vida. Se for só da boca para fora querer ter o Senhor, você não vai conseguir muita coisa na vida cristã. Por isso que existem muitas pessoas frustradas na igreja. Existem pessoas que falam, mas eu não tenho ministério, eu não sei nem se eu sou salvo, eu não sei nem tenho certeza de salvação. É porque não se renderam ao Espírito Santo ainda. Porque quando o Espírito Santo vier habitar nessa pessoa, ele vai ter certeza da salvação, ele vai ter forças para lutar contra os seus pecados. O apóstolo Paulo podia fazer isso de cadeira, ele podia falar isso com todas as letras, e ele fala isso, porque Paulo foi um dos homens que foi contra a igreja, com todas as suas forças. Ele aprisionou pessoas, mandou à morte várias pessoas, permitiu que Estevão fosse morto na frente dele, e muitos outros, jovens, velhos, crianças foram mortos por ordem de Paulo. Você já pensou o peso que existia sobre a vida desse homem depois que ele se converteu? Como é que ele podia pregar a palavra de Deus depois disso, se não fosse pela libertação do Espírito Santo de Deus? Se não fosse uma transformação na vida de Paulo através do Espírito Santo? Como Paulo podia se achar digno de pregar a palavra? Como ele podia, como escreveu essa carta aqui, se dizer, eu, apóstolo de Cristo, eu tenho prazer, eu sou triunfante no meu ministério. Como que ele poderia falar isso, se não fosse pela ação do Espírito Santo do Senhor? Se fosse só pelas suas próprias forças? Então, irmãos, que a gente tenha isso como mensagem final. Nós estamos em processo de santificação. Esse processo é realizado pelo Espírito na vida dos crentes, até a glorificação final. Quando vai ocorrer a glorificação final? Quando você morrer ou Cristo voltar. Aí você será semelhante a Cristo, porque nós não teremos mais essa carniça, essa carcaça pecaminosa para nos empurrar para o pecado. Mas até então nós temos que lutar. Até então nós temos que nos render ao Espírito Santo para que Ele trabalhe nas nossas vidas. Quem nos dá força para perdoar uma pessoa que nos calunia? Eu pergunto para a igreja. Quem que dá força para o apóstolo Paulo perdoar aqueles irmãos que estavam caluniando ele, dizendo que ele não era um apóstolo digno, se ele levou aquelas pessoas a Cristo? Quem é que dá poder para que Paulo pudesse fazer isso? E perdoá-los, e amá-los? Somente o Espírito Santo de Deus. Esse é o ministério que Paulo pregava, o ministério do Espírito, não mais o ministério da lei mosaica.
Amém? Deu para entender? Então, estudamos hoje o capítulo 2, passamos pelo capítulo 3, já vamos entrar aí no capítulo 4 a semana que vem. Está dando para entender bem a lição? Está bem claro, bem simples? Deu aí, Dani? Deu para ter uma ideia? Uma bênção, não é? Não é gostoso a gente pegar e poder falar que nós estamos em processo de santificação? Que gostoso saber que nós não chegamos a nível de varão perfeito ainda, mas nós estamos buscando ser varão perfeito. E nós vamos morrer buscando. É isso que John Wesley falava, né? John Wesley, o metodismo, tudo é baseado nisso. Procurar ser o mais santo possível. Sabemos que é impossível ser santo completamente, mas nós estamos em processo de santificação. E quem nos santifica é o Espírito Santo de Deus. Amém? Por isso que nós temos como lema a nossa igreja, a santidade ao Senhor, né? É uma busca incessante da nossa vida. Eu gostei muito de me tornar nazareno. Eu não pertenci sempre a essa igreja nazareno, mas quando eu soube do lema e entendi a mensagem da igreja nazareno, é que nós temos que procurar viver em santificação. Nós não somos perfeitos, mas temos que procurar ser o mais perfeito possível. Esse tem que ser a luta do cristão. Essa é a luta que Paulo falou que ele pregava. É dessa maneira que Paulo pregava. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Quero aqui ler os irmãos que estão em casa. O Nani preparou para nós aqui. Eu vou ler. Tem alguns irmãos que estão assistindo a aula em casa. O Gerson, Paz do Senhor, Gerson está em casa assistindo. A Sônia, amém? A Sônia Anelli. A Paula também está lá em casa. O Pedro Mariano. A Silvana, esposa do Nani. A Nilce. A Mariana também está lá em casa. Quem mais? A Osana Alves, pede oração para a vida dela. A Ruth Alves também pede oração para a vida dela. O Roger, aleluia, pede oração para ele e para a família. São alguns irmãos que estão assistindo a lição em casa e nós louvamos a Deus pela vida de cada um deles. Eu espero que você tenha gostado da aula, que você tenha entendido a mensagem do apóstolo Paulo. Esse é o evangelho que nós temos que pregar. Esse é o evangelho que você tem que pregar para o teu vizinho, você tem que pregar para a tua família. Pregar o Jesus Cristo que está vivo, o Espírito Santo que vive em você. Pregar que nós somos pecadores, que ele que é vizinho teu também é pecador e precisa reconhecer que Cristo é Senhor da vida dele. Ele precisa se arrepender dos seus pecados e que ao reconhecer Jesus como Senhor se torna filho de Deus. É isso que é o evangelho, é isso que tem que ser pregado, que temos que viver uma vida de santidade. Vamos orar, fecha os teus olhos. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela aula de hoje, te louvamos, Senhor, pelo apóstolo Paulo, que foi inspirado pelo Espírito Santo para nos deixar uma carta de recomendação, de ensino, do que nós devemos fazer, como nós devemos ministrar a Tua Palavra, como que um ministro deve pregar a Tua Palavra, como ele deve honrar o nome de Deus acima do dele, como ele deve reconhecer que o Senhor é que é o Todo-Poderoso, que o Senhor é que é o instrutor, que o Senhor é que é o mestre, que é o Senhor que nos santifica, que é o Senhor que nos ensina. Ó Senhor, nós te louvamos pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor, e que ela possa ser vivida no nosso dia a dia, que o Senhor possa transformar, Senhor, as nossas vidas. Aqueles que ainda têm a sua vida cristã de forma como um leite, ainda bebem leite, não pode se alimentar de um alimento mais sólido. Senhor, que Tu possas, Senhor, transformar essas vidas, que Tu possas fazer com que cada um de nós tenhamos mais experiências, maior convívio com o Espírito Santo, uma maior vivência, uma maior intimidade. Senhor, provoca isso em nós, ajuda-nos a perdoar, ensina-nos a perdoar, ensina-nos a ser cristãos melhores, a ser pessoas melhores, ó Senhor, a ser irmãos melhores, a ser irmãos mais úteis na Tua seara, ó Pai. Ajuda-nos, ensina-nos, capacita-nos, Senhor. É o que nós pedimos nessa noite. Abençoe esses irmãos que pediram oração pelas suas vidas, pelas suas famílias. Visita, Senhor, as famílias, Senhor Deus. Aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão passando por, Senhor, escassez de recursos, aqueles que estão desempregados, que o Senhor possa abrir uma porta de emprego. Senhor, aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa curar, que o Senhor liberte aqueles que estão viciados, aqueles que estão presos nas garras
garras de Satanás, aqueles que estão, Senhor, vivendo uma vida de pecado, que o Senhor possa transformar, Senhor. Ó Deus, opera, Senhor, é a nossa oração nessa noite. Abençoa a tua igreja, Senhor, despeça-nos em paz, guarda-nos, Senhor, guarda, Senhor, esse final de semana, o feriado de amanhã, o nosso domingo, que nós possamos viver na tua presença, possamos estar na tua casa, louvando e engrandecendo o teu nome, ouvindo a tua palavra, Senhor, cultuando o teu nome, louvando o teu nome, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Ó Senhor, nós te pedimos tudo isso, e nós agradecemos em nome de Jesus Cristo, aleluia, que para a honra e glória do teu nome, é que nós pedimos tudo isso, e agradecemos em teu nome, amém, Senhor. Que Deus nos abençoe, vão em paz, Deus abençoe a cada um de vocês, os que estão assistindo em casa. Dani, obrigado pela assistência, Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, cada um se cumprimente com a paz do Senhor, os visitantes aqui que recebam um abraço de cada um dos irmãos aí, Deus abençoe.